E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu finalmente vou falar sobre Promare. Pra quem não sabe, Promare é um filme que foi lançado, né? Um filme de um anime lançado lá em 2019, faz bastante tempo, acho que faz em torno de um ano que ele foi lançado. Ele é da Estúdio Trigger e ele foi chegando aqui pra gente, óbvio que pelo 0800, por meios ilegais, ele foi chegando aqui pra gente só por agora. Porque não foi fácil os fãs gringos disponibilizarem qualquer tipo de material sobre o filme e isso era bastante frustrante. No Twitter ele gerava boas discussões, né? Principalmente por causa do excesso de fanservice que os dois protagonistas, o Liu e o Galo, eles conseguem gerar, né? O excesso de interação que a gente consegue criar em cima deles. Então, óbvio que logo se tornou um chip muito forte, principalmente entre os fãs que shippam personagens em chips BL. E também existe uma pequena polêmica, possivelmente envolvendo Promare, que é onde o Okubo, o responsável, né, o diretor responsável por Fire Force, ele fez um pronunciamento na Weekly Shonen Magazine. Basicamente disse a frase de eu vou parar de falar sobre os meus projetos para outras pessoas antes de publicá-los porque eu não sei quando eles podem ser roubados. Os fãs especularam que ele estaria falando de Promare porque realmente as histórias elas têm muita similaridade, né? Elas são bastante parecidas, principalmente eu acho que a construção do universo de ambas as histórias. Só que o Imaishi, o diretor de Promare, ele já tinha alegado que a produção de Promare ela começou em 2014 e a publicação de Fire Force começou em 2015. Então, teoricamente, isso já vem de antes. Mas a gente nunca vai saber, porque pelo que eu soube foi apenas essa pequena treta e não necessariamente o relato do Okubo venha a ser sobre Promare. Como eu falei, Promare é desenvolvido pelo Estúdio Trigger e ele traz diversos aspectos, diversos elementos comuns de animes desenvolvidos pelo próprio estúdio. Eu particularmente fui chamado a assistir Promare pelo fanservice, porque eu não sou nenhum grande fã do estúdio, mas eles trazem diversos elementos comuns dos roteiros e das animações de Promare. Por exemplo, essas lutas super enfeitadas, cheias de luzes, né? Esse trabalho frenético, intenso e dinâmico o tempo inteiro nas batalhas, os plot twists que acontecem ao longo da história, a forma como a computação gráfica e a animação em 2D, elas são casadas ao longo de toda a animação, né? Ao longo de todo o trabalho, e são elementos bem claros do próprio estúdio que a gente vê constantemente em outros animes, né? Como o Kill la Kill, por exemplo. E isso tudo tá muito presente em Promare. A história começa mais ou menos há 30 anos atrás, né? A construção do universo começa quando pessoas, do nada, simplesmente começavam a entrar em combustão. E isso gerou grande caos, grande problema, e logo o mundo se viu tomado em chamas, né? A Terra se viu tomada em chamas, e depois dessa grande explosão, desse grande problema, uma mutação em algumas pessoas surgiu. Elas são chamadas de Burnished. Essas pessoas, elas têm a capacidade, a habilidade de criar e manipular chamas, manipular o fogo. Eles fazem muito mais do que a gente pode ver com isso. Eles inclusive conseguem moldar essas chamas, esse fogo, criar, sei lá, veículos, armaduras, robôs, tudo isso abusando dessa capacidade que eles têm. E os Burnished passaram a ter que viver escondidos porque eles se tornaram uma ameaça, um problema para a sociedade. O governo criou algumas forças-tarefas para poder lidar com isso, e entre elas a gente tem a Força de Resgate, que é onde o nosso protagonista Galo trabalha. Ele é um novato da Força de Resgate, que é basicamente uma força que usa robôs gigantes e equipamentos, veículos, para participar de resgates de incêndios que começaram por causa de Burnished. Basicamente essa é a função deles. Eles são bombeiros que trabalham em função de resgate onde incêndios e problemas que eles tiveram com Burnished. Tem também a Freeze Force, que daí é uma força-tarefa focada em capturar os Burnished, né? Eles têm um foco em batalha direto, diferente da Força de Resgate. E toda a história vai começar quando o Galo e a equipe de resgate, eles são envolvidos em um resgate e os Made Burnished aparecem. Os Made Burnished, eles são vistos como terroristas por toda a sociedade que tem o intuito de incendiar todos os lugares, incendiar a cidade, destruir tudo, e eles aparecem, e entre os três que aparecem a gente tem o Liu, que
que é o líder de todos os Made Burnishes, dos Burnishes, né? Ele é tipo muito mais forte que os outros, só que ele acaba sendo capturado, inclusive com a ajuda do Galo. Em um determinado momento, depois que o Liu consegue fugir, o Galo vai acabar esbarrando com ele, e nesse momento o Galo vai acabar descobrindo algumas coisas e conhecendo a perspectiva dos Burnishes que ele não conhecia antes. A visão deles, dos Burnishes, né, dessas pessoas que têm essa mutação, é completamente distorcida, e conhecendo um pouco mais disso, ele vai acabar se envolvendo mais com o Liu e vai acabar participando, vai querer tomar um pouco mais à frente, participar mais da causa deles, e os dois vão acabar tendo que se juntar para resolver um problema muito maior que está envolvendo os Burnishes e a humanidade. Eu não vou contar para vocês qual é esse plot, esse problema maior, porque eu tenho medo de estragar a experiência de alguém, porque como eu já disse, faz parte das histórias do Trigger que elas tenham essa necessidade de plot twist, né, de novos arcos se criando de forma frenética, e isso acontece em Promare também. A gente tem isso, tem esse arco, esse primeiro momento em que um novo ideal comum surge entre o Galo e o Liu, e eles acabam se juntando para resolver esse problema, para defender ambas as raças, porque existe essa segregação em Promare. Os Burnishes são tratados claramente como minoria, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, com o intuito de proteger ambos os grupos, o Galo e o Liu vão acabar se juntando, e daí eles meio que quase resolvem o primeiro problema, surge um novo. Eles quase resolvem esse problema, ele fica mais difícil. E entre isso tudo, eles ainda têm aquele grande problema que não está sendo resolvido. Isso tudo tem aquela essência de shonen que a gente vê, que tem tipo 400 episódios. Sabe o Naruto da vida? Que a gente vê que eles estão lá vencendo, eles conseguiram a capacidade, o poder para vencer aquele vilão, e algum novo problema surge, ou o vilão fica mais forte. Promare tem muito essa essência. E isso tudo é trabalhado em uma sequência de lutas frenéticas que não para, e é um show de luzes e cores vibrantes o tempo inteiro sendo jogado na tua cara. Eu acho que desde toda a publicidade até o resultado final, Promare ele se vende com isso, né? Ele basicamente, as primeiras cenas, desde que o primeiro resgate começa, a gente tem tipo meia hora, 40 minutos de cenas de uma batalha frenética contra fogo, o Liu se envolvendo, eles tendo que resolver isso, e ela não tem descanso. O filme inteiro não tem descanso, mas eu acho que isso é um ponto forte dele, porque o filme Promare, ele entende que ele precisa dessas cenas frenéticas, dessas explosões constantes, né, apelando para pyrocinese e cores muito vibrantes. Ele precisa disso para se manter firme, porque o roteiro, o enredo, ele é bastante fraco. As cenas de luta, a animação de luta, as cenas de ação de Promare, eu acho que elas são o grande atrativo e a coisa que consegue prender sua atenção. Os personagens, eles não têm tempo para serem desenvolvidos de forma interessante, né? O Galo e o Liu mesmo, eles meio que forçam pra ti a personalidade deles durante as ações, mas eles não são desenvolvidos de uma forma coerente. Porque é fácil tu entender qual é a dos personagens, é fácil tu entender qual é a essência deles, porque eles são muito do estereótipo do vilão e do mocinho que vão se juntar e os dois vão salvar o mundo. Eles são totalmente esse estereótipo. Não é um problema, porque o estúdio também trabalha muito com esse estereótipo, né? O desenvolvimento do universo, ele também é fraco. Por quê? Primeiro que ele é contado pra gente nas primeiras cenas sem uma narrativa, sem ninguém te contando a história. A gente tem as cenas que te obrigam a entender o que está acontecendo, e depois algumas informações que vêm surgindo ao longo da história, mas não existe uma grande construção desse universo. Se tu for parar para ver, tem diversos furos nessa construção de universo e em tudo que está acontecendo agora que não fazem sentido. Os personagens secundários também são super mal aproveitados, né? Por exemplo, a equipe de resgate do Galo, eles aparecem nesse primeiro confronto, nesse primeiro momento, mas depois eles são completamente descartados, não são aproveitados direito ao longo do filme inteiro. Eles aparecem nesse primeiro resgate e depois lá no final do filme eles aparecem, mas também são trabalhados de forma extremamente secundária. Não é um pouco, é tipo muito secundária. Assim como os capangas do Liu, que estão ali meio que só pra fazer o papel de capangas mesmo. Eles parecem que estão só pra construir a ideia de que o Made Burnish não é uma pessoa só. Os plot twists que acontecem ao longo do filme, eles não são ruins. A questão é que eu acho que esse trabalho frenético de batalhas, de ação, de luzes e cores muito fortes, eles tiram um pouco
pouco da essência do plot twist e tu tá com aquela adrenalina tão alta por causa das cenas de batalha, tu perde um pouco do choque, do impacto que aquele novo plot deveria te causar. Eu senti isso assistindo Promare. Não é como se fosse um problema, mas é que isso ficou muito claro pra mim. Eu gostei muito do filme, mas eu não vou negar o fato de que ele funciona, ele é muito bom porque ele sabe que ele precisa funcionar dessa forma dinâmica, dessa forma frenética, que ele precisa abusar dessas cenas com grandes explosões, grandes batalhas. Ele precisa abusar de deixar a adrenalina do espectador lá nas alturas, porque é notável quando uma cena de batalha, uma grande batalha para e a gente tem um momento mais calmo, menos frenético da história antes da próxima, aquilo ali realmente parece que o teu interesse pelo filme, eu me senti assim, que o meu interesse pelo filme, ele tinha caído um pouco nesse momento, e quando a coisa fica muito frenética, de novo ele volta a ficar interessante. Então o próprio filme, a própria obra, ela sabe que ela precisa disso para funcionar, e ela não te dá muitos momentos de descanso. Óbvio que isso prejudica qualquer pessoa que esteja preocupada no desenvolvimento da história do roteiro, porque tudo isso acaba acompanhando esse ritmo, então a coisa fica corrida demais, frenética demais, e o roteiro acaba não sendo tão bom. Eu gosto muito de como o design de Promare é feito, eu gosto muito da forma como as personagens elas são construídas abusando de traços cartunescos, né, de alguns contornos mais irregulares, umas linhas irregulares, que eu acho que funcionam bem com todas essas ações frenéticas, com toda essa dinâmica de batalha que existe em Promare. Esse design dos personagens funciona muito, e o Galo e o Liu, que são completamente estereotipados, eles são muito bons, é bom eles serem estereotipados. E tudo isso já é entregue pra gente desde que o anime ele começou a ser divulgado, esse tipo de coisa ficava muito clara já. Eu assisti Promare já com a ideia do fanservice enraizada em mim, de tanto que eu vi sobre isso no Twitter e na internet, até o processo de finalmente assistir o filme. Então eu acho que isso é uma coisa que pra quem for assistir agora já vai estar enraizada se tu viu qualquer coisa na internet. Isso tudo deve ter surgido principalmente por uma cena no final, onde por sabe-se lá que motivo, né, que eu não vou dar spoiler aqui, o Galo acaba beijando o Liu. E essa cena, ela dá muito potencial de chip. O Galo e o Liu, eles são o tipo de personagens, né, o tipo de dupla de heróis que causam que dão essa força, esse shipping potencial, e que é por isso que a gente vê infinitas fanarts ao longo de toda a série. O próprio filme, né, Promare, ele tem muito desse fanservice entre essas personagens e ele sabe aproveitar isso em outros personagens. Por exemplo, a Aina, o possível par romântico do Galo, só que a interação entre o Galo e o Liu, que acabam se conhecendo, se envolvendo e criando esse vínculo tão poderoso entre eles, é muito mais forte. Sendo que no final o Galo acaba beijando o Liu, o que fortalece esse fanservice, né? E o que instiga mais ainda as pessoas do lado de fora que estão shippando esses personagens. Além de trazer outros conteúdos que agradam diversas tribos de otakus pelo mundo, né? Por exemplo, a gente tem aí eles meio que tentando reviver um pouco a ideia dos mecha, que já fizeram muito sucesso, e o filme inteiro a gente tem as batalhas de robôs gigantes ao longo de todo o filme. É uma das questões pela qual eu admiro muito a animação, porque, né, deve ser muito difícil animar robôs gigantes, e são robôs bem detalhados, bonitos, com traços, muitas linhas. Deve ser super difícil tu animar isso, e eles fazem um bom trabalho. E trazer os mechas de volta, né, para esse contexto de equipe de resgate e de batalha, né, é muito legal, e a gente vê essas batalhas acontecendo o tempo inteiro. E não é só entre mechas, a gente vê aí alguns pequenos conflitos entre veículos e tudo mais. É muito legal a forma como eles introduzem isso de volta ao universo, eu gostei muito de ver. Gente, sendo bem sincero, pra quem não é nenhum fã do Studio Trigger, Promare pra mim é tipo muito masterpiece. Eu acho que de longe é a melhor obra que eu já consumi deles. O roteiro é pobre, cheio de furos,
futuros. Eu não acho que a construção do mundo seja ruim, eu acho que ela é bem desenvolvida, eu acho que ela é só porque a obra não tem tempo de te contar outros detalhes, então às vezes parece que tem furo demais na coisa. Os personagens são interessantes, por mais que eles sejam secundários. Por exemplo, a equipe de resgate, é bem claro quais são as personalidades e o papel deles na equipe. Isso é muito claro pra gente, então é interessante mesmo que esses personagens sejam secundários. O Leo e o Galo são personagens excelentes pra mim, porque eles têm todo o estereótipo dos seus personagens, né, que foram construídos ao longo desse tempo todo, e eles são bem aplicados e a interação entre eles funciona muito bem. E é claro, eu não preciso falar sobre o design e sobre a animação, porque isso eu acho que são os dois grandes pontos fortes, né, de Promare, né? Quando eles abusam de formas irregulares e fazem essa mescla, às vezes com formas geométricas para construir ou para representar algumas coisas, é sensacional. As batalhas sempre dinâmicas, né? Sempre com aquele conteúdo explosivo o tempo inteiro na tela, te deixando com a adrenalina lá em cima enquanto tu assiste o filme. São as coisas mais atraentes disparado. Uma das coisas que eu acho mais interessante em Promare é a forma como eles desenvolvem essa ideia, né, de segregação, de preconceito que está sendo trazido. A gente vive hoje em dia em um momento da nossa sociedade, né, em um momento do nosso país, que esse tipo de discussão é extremamente importante, e segregação é uma coisa muito ruim, de uma forma geral, né, principalmente quando a gente lida com uma minoria, que é o caso dos Burnishes. O filme mostra como a minoria em questão, os Burnishes, eles não querem causar mal, fazer mal pra ninguém, pelo simples fato deles serem diferentes, ou pelo simples fato da diferença deles assustar outras pessoas. Por mais que hoje em dia eles consigam manter controle sobre as coisas, por mais que hoje em dia exista uma equipe especializada em lidar com isso, o simples fato de existir pessoas diferentes causa esse medo na população. Líderes preconceituosos que talvez não estejam preparados para lidar com diferenças, eles acabam se colocando nessa posição e levando junto com eles toda uma sociedade. O Galo, ele representa o cidadão que está disposto a dar oportunidades e que é contra esse tipo de segregação. Ele vê isso, ele vê que os Burnishes não são ruins, e o Leo, ele representa o outro lado. Ele representa a minoria que só quer ser aceita, que só quer viver em harmonia com outras pessoas, e mesmo que seja só com as pessoas dele. São discussões muito boas, desenvolvidas de forma diferente, que a gente já viu em várias outras obras, como por exemplo uma que todo mundo conhece. A gente já viu uma discussão muito semelhante em X-Men, né, onde existia essa segregação por parte dos humanos, existia essa luta constante. É claro que os personagens tinham ideais, motivações e objetivos diferentes, né. O Leo, por exemplo, ele prefere se afastar e construir uma cidade em viver em harmonia com os Burnishes. Já o Magneto, ele achava que os mutantes tinham que ser a raça dominante. Então existe essa discussão já em várias obras, e Promare traz de uma forma bastante interessante, e o melhor é que essa forma como ele constrói isso tudo em cima de lutas frenéticas, né, com a adrenalina lá em cima, pode desenvolver o interesse de outras pessoas em assistir uma obra que trate disso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu espero que ele tenha sido interessante, esclarecedor. Eu tentei não trazer spoilers pra vocês, eu acredito que tenha conseguido, então eu espero que eu pelo menos tenha te instigado a assistir o filme, ou te ajudado a observar algumas coisas que você não tem observado caso você já tenha assistido. Vale lembrar que ainda existem duas histórias paralelas, né, 2 spin-offs de Promare, cada um deles tem em torno de 10 minutos, e eles contam a história do Galo e do Leo antes dos acontecimentos do filme. Então a gente tem o Galo aí nas primeiras ações dele com a equipe de resgate, a gente tem aí o Leo se juntando aos Mad Burnishes, e também a gente vai ver como ele se torna o líder, e pelo que eu entendi, também mostra como aquelas primeiras pessoas foram capturadas pelo Freeze Force, né? As primeiras que a gente vai ver, os primeiros Burnishes capturados, mostra isso também. Então é realmente os primeiros dias que levaram as sequências que acontecem agora no filme. É muito interessante, então vale a pena vocês assistirem também. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Promare, se você gostou do meu vídeo, qual a sua opinião sobre o filme em si, né? De uma maneira geral, eu quero saber, deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Deixe seu like se gostou do vídeo, porque
ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu em todas elas. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!